Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças, a nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza, qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado, nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas. E GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Olá, 4 de dezembro está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa Momento Jurídico de hoje falaremos tudo sobre direito consumidor na Black Friday. O que você precisa saber? Para falar deste assunto, recebemos aqui no estúdio a presença do Dr. Wellington Bessa, que é advogado, professor e superintendente do Procon Goiás. Seja bem-vindo, Dr. Wellington Bessa, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui, né, pela qualidade do programa, dos participantes, especialmente do amigo, né, que estou sempre à disposição. Agradeço, obrigado, doutor Wellington. E recebemos também as participações de Goiânia do doutor Lucas Souza Marques, ele que é advogado, pós-graduado, MBA em Direito Imobiliário e membro da Comissão de Direito Imobiliário e Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Goiás. Boa noite, doutor Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Caio César. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aí presentes nessa transmissão. Estendo meus cumprimentos na pessoa do doutor Caio César a todos, o doutor Wellington de Bessa e a doutora Gabriela. E também por link recebemos a participação da doutora Gabriela Pereira de Melo Teixeira, que é secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Goiás, juíza do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás, pós-graduada em Direito Civil, Processual Civil e do Consumidor. Muito boa noite, doutora Gabriela, satisfação conhecê-la, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos, doutor Caio, obrigada pela oportunidade de falar dessa conversa tão importante, aos doutores Lucas e Wellington também, boa noite. E você que nos acompanha, está começando agora o seu programa Momento Jurídico. A Black Friday, que teve origem norte-americana, foi inserida no mercado brasileiro há 10 anos e, tradicionalmente, na última sexta-feira do mês de novembro se repete. Então nós tivemos recentemente a Black Friday aqui no Brasil e os reflexos foram os mais variados. E para poder falar um pouquinho sobre o trabalho do Procon Goiás, eu queria convidar já o Dr. Wellington Bessa. Dr. Wellington Bessa, como é que foi a ação do Procon Goiás em razão da Black Friday? O que se pôde constatar? Então, como o colega bem disse, a Black Friday é uma prática, né, que se iniciou nos Estados Unidos e é uma prática comum em muitos países, né, da Europa principalmente também. No Brasil é uma prática relativamente nova. Então nós começamos aí por volta do ano de 2010, em que o Brasil incorporou essa prática comercial. E no início, ela foi encarada por parte de alguns comerciantes não com o mesmo intuito, não com o mesmo espírito que é praticado em outros países. Então o comerciante viu a possibilidade ali de ter uma propaganda maior do seu produto, porém não ofertando reais, ofertas, promoções e vantagens para os consumidores. Então, inicialmente, nós vimos uma adesão pequena em relação à Black Friday, até por conta dos comerciantes, dos fornecedores não entenderem o real espírito. E alguns casos em que se propunha a participar, o fazia de maneira equivocada, ao passo que utilizava apenas como meio mais fácil de divulgar seus produtos, realizar promoções. Então, com o passar dos anos, nós temos notado uma adesão maior, né, bem como o real cumprimento dessa promoção. Então, a Black Friday é um período em que os fornecedores, os comerciantes de maneira geral, utilizam-se muitas das vezes para trocar coleção, para lançar produtos novos e ofertar aqueles produtos mais antigos, normalmente, com promoções e promoções muito atrativas. E assim ocorre em vários países, Estados Unidos e outros países da Europa, como eu disse anteriormente. No Brasil, esse cenário também está sendo amoldado. Hoje os comerciantes têm se notado uma real preocupação com isso.
Mas, infelizmente, ainda existem situações em que os fornecedores utilizam dessa época do ano, que agora não é mais um dia, né? Então, a Black Friday é especialmente a última sexta-feira do mês de novembro. Porém, hoje os fornecedores utilizam aí de praticamente o mês todo de novembro para essa promoção. E hoje a Black Friday ela tem ultrapassado, inclusive, as vendas de Natal, que era normalmente o período do ano em que mais se vendia, se comercializava. Então, eles utilizam dessa época e às vezes de maneira equivocada. Então, o Procon Goiás, esse ano novamente, nós pudemos primeiro fazer pesquisas antecipatórias, ali por volta do mês de setembro e outubro, onde nós constatamos os preços praticados por esses fornecedores e nós pudemos comparar com o preço que eles praticaram na Black Friday desse ano. Então, nós tivemos algumas denúncias, nós tivemos também autos de infrações lavrados, e as principais infrações que foram visualizadas, a primeira delas é a figura da propaganda enganosa. Então, muitas das vezes a prática da metade do dobro. Então, o comerciante ele tinha um smartphone anunciado a R$500 e aí ele aumenta o preço para 1.000 para depois anunciar um desconto de 50%. É uma prática equivocada e trata-se inclusive de crime contra os consumidores. Ou aqueles casos em que é anunciada uma promoção que de fato não existiu. Então, esse produto está com 50% de desconto. Na verdade, é o mesmo preço praticado pelo ano todo. Então, nós fizemos essa pesquisa prévia. No estado de Goiás, nós abrangemos 34 lojas físicas, monitoramos 11 sites, onde foi possível, né, resguardar o consumidor, orientar esse consumidor, orientar no que diz respeito à pesquisa. É essencial essa pesquisa de preços, verificar também que esses fornecedores já praticavam aquele preço específico, né? Então, o resultado foi bastante satisfatório na nossa visão, onde pudemos aí, mais uma vez, tentar orientar o consumidor e livrá-lo de práticas comerciais equivocadas, seja em lojas físicas e também em compras pela internet, que a gente vai falar também mais um pouco daqui a pouco. Em cima do que você falou, doutor Wellington Bessa, você entende que está havendo uma maior conscientização por parte dos comerciantes em relação às obrigações impostas pelo Código de Defesa do Consumidor? Ou você acha que se equilibrou, nem se equilibrou, manteve, não existe nenhum avanço e nenhum retrocesso? É certo que o direito consumidor hoje, ele é um pilar essencial para a própria convivência social. Hoje, você, quem nos assiste, pratica por dia 10, 20 atos de consumo no curso do dia. Então, ao comprar o pão na padaria, ao colocar o combustível, ao ir almoçar, a gente pratica atos de consumo. Então, o direito consumidor, ele necessita de uma tutela muito específica e também de uma relação equilibrada, né? Pois, como eu disse, todos nós somos consumidores. Então, nós temos notado, sim, uma preocupação maior por parte dos fornecedores, tanto com o direito dos consumidores, também preocupando com os órgãos de regulação, com os órgãos de proteção aos consumidores. Hoje nós temos tido uma preocupação maior desses fornecedores em dialogar com o Procon. Essa experiência eu compartilho em relação ao Procon Goiás. Nós temos tido muita procura por parte desses fornecedores, querendo dialogar, querendo expor as suas questões, abrir canais específicos de diálogo com o Procon, para que haja, em casos de reclamações, em casos de manifestações dos consumidores, a gente tenha um contato próximo, um contato direto, para que aquele problema do consumidor possa ser resolvido administrativamente antes de chegar a um auto de infração. Então, eu acredito que sim, respondendo a sua pergunta, os fornecedores têm se preocupado mais com o consumidor, até para que esse consumidor venha se tornar cliente. Né? Hoje a gente sabe da dificuldade econômica que o país vive, das dificuldades que hoje você tem para conseguir arregimentar e segurar um cliente. Então hoje nós temos notado sim essa preocupação e os órgãos de proteção ao direito do consumidor têm também tido uma atuação muito mais firme, muito mais extensa, né? Então hoje nós temos notado sim essa evolução, buscando esse equilíbrio na relação de consumo. Então nós não podemos deixar de imaginar aí que essa relação tem que ser uma relação equilibrada. E ao passo que o fornecedor ele tem por obrigação legal trazer também respeitados os direitos dos consumidores. Então é um avanço para a sociedade como um todo, né? Esse reconhecimento e essa preocupação por parte dos comerciantes. Sem dúvida. Doutora Gabriela, você que é secretária da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Goiana, você entende que os direitos aplicáveis ao consumidor, ele também se estende aos vendedores informais, como feirantes, ambulantes e etc.? Então, em tese, a princípio, sim, porque está vendendo alguma coisa, é um fornecedor, deveria aplicar. Entretanto, o que eu tenho para comprovar minha relação com esse vendedor informal?
eu não tenho uma nota fiscal, o endereço dele não é certo, ele não tem um CNPJ, eu não sei o CPF dele, então a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para essa venda informal, ela é mais difícil no momento em que é difícil até eu comprovar essa relação que existiu. Pela legislação consumerista, seria aplicável, porque é fornecedor de produto ou de serviço, estaria dentro do código. Mas, na prática, é praticamente impossível eu conseguir essa efetiva fiscalização e atuação quando for preciso. Se eu chegar no PROCON e disser, olha, tem uma banquinha lá na praça, o PROCON nem consegue fazer esse tipo de vinculação. Doutor Lucas, se o consumidor se deparar com a situação de que ele, ao verificar o produto, ele identifica determinado preço, mas quando ele se dirige ao caixa e vai registrar a aquisição, lá aparece um preço diferente. Primeira pergunta, qual preço deve ser o praticado? Aquele anunciado, né, vamos admitir como sendo na etiqueta do produto, ou aquele efetivamente que foi registrado nos caixas? E uma outra pergunta não, um comentário que eu quero fazer é parabenizá-lo pelo seu artigo. Há algum tempo eu li sua redação sobre o artigo denominado Black Fraud, né, que é uma prática abominada, inclusive muito bem comentada aqui pelo nosso superintendente do PROCON Goiás, que se faz presente. Parabenizo. Depois gostaria que você comentasse um pouquinho desse artigo conosco. O que você concluiu no seu artigo a respeito da Black Fraud. E também volto contigo aí a pergunta de qual preço deve ser o praticado em relação a essa diferença. Bom, primeiramente agradeço aí as palavras pelo agradecimento, né, pelo artigo feito por mim. E em relação a essa questão de quando você observa um preço distinto, né, no momento da compra, você lá na etiqueta está lá R$30, mas aí vamos supor que na hora da aquisição, do pagamento mesmo, é cobrado um valor superior. Neste caso, você vai o fornecedor terá que observar o valor que foi estipulado na etiqueta, principalmente em função da publicidade, né, e da oferta, que a oferta ela vincula, né, àquela aquisição. Então, o fornecedor ele fica vinculado àquela publicidade que foi feita em relação àquele valor que foi estipulado ali para o produto. Logicamente, né, o indicado é que o consumidor busque conversar com o gerente ali daquela loja para que possa proporcionar uma autocomposição e evite aí maiores desgastes, né? Mas havendo uma resistência por parte do lojista, né, do gerente da loja, aí no caso poderia haver aí uma possibilidade de ajuizamento de ação, né, e buscando então a tutela dos direitos e interesses do consumidor. Em relação a esse artigo que eu foi publicado, completou hoje não, essa semana 3 anos que ele foi publicado, a conclusão que a gente obteve lá foi justamente nesse sentido de que este momento, impulsionado pelo mercado, né, pelo fomento de angariar recursos e em função de todo o espírito que move, né, o consumidor durante a Black Friday, naturalmente são propostas aí, às vezes, obrigações iníquas, abusivas, né, que atentam totalmente à política nacional, né, das relações de consumo. Então, o que se deve adotar é uma postura mais cautelosa por parte do consumidor para que não haja nenhum risco ali, ou pelo menos mitiguem, né, os riscos de algum engano, de algum fornecimento de produto que esteja em desconformidade com o que foi oferecido e assim evitar que esses abusos se concretizem, né? E principalmente denunciando, né, para os órgãos de defesa do consumidor, para todas aquelas autoridades públicas que estão ali exercendo o seu munus público, né, sua função pública de resguardar esses interesses. Doutor Lucas, vamos admitir que o cliente já tenha feito o pagamento e ele só constatou que o valor cobrado ficou a maior quando ele chegou em casa. Ele tem direito a esse ressarcimento? Sim. De acordo com o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de
pagamento superior, né, ao valor que foi estipulado, que é o que a gente chama de indébito, é assegurado ao consumidor o pleito, né, o pedido de ressarcimento do valor que foi indevidamente pago. A jurisprudência tem entendido que, no caso de comprovada má-fé por parte do fornecedor, no momento dessa oferta em que induziu o consumidor ao engano, né, ao erro, seria possível, no caso aí, a repetição do indébito em dobro, né, e não na forma simples, sendo uma forma, então, de penalizar e também de conscientizar, né, o fornecedor para que não incorra novamente nessa conduta que é muito mal vista, né, em todo o comércio. Só para pontuar, é interessante também falar sobre acerca da própria atuação do Procon Goiás nesses casos. Tanto o caso comentado pela doutora, que é o caso do comércio informal, a gente sabe que hoje boa parte dos trabalhadores tem se utilizado do comércio, né, de maneira informal. Então, de fato, é difícil fiscalizar esse tipo de comércio, mas o Procon Goiás também, ele realiza essa fiscalização. Então, ainda que não sejam situações de comércio devidamente formalizado, o risco até é muito maior. Né? Muitas das vezes vendendo produtos sem a devida nota fiscal ou não de acordo com as especificações técnicas, produtos importados sem a devida especificação na língua portuguesa, né? Então, nós realizamos, o Procon Goiás, e pelo menos os Procons que eu tenho contato também a nível de Brasil, realiza essa fiscalização, ainda que seja um pouco dificultosa. No que diz respeito à precificação, trazido pelo Dr. Lucas também, é uma situação bastante comum, né, e que não deveria ser, e partindo aí da boa-fé, né, que sempre norteia a nossa atuação, é pelo menos um nível de negligência praticado por esses fornecedores em que a precificação verifica-se de maneira equivocada. O preço da gôndola é diferente do preço que está no sistema e o consumidor tem direito, sim, àquele menor preço. E esse tipo de situação deve ser reportado ao Procon, porque muitas das vezes ele não consegue esse recebimento, ele não consegue a garantia dessa oferta e vai procurar o judiciário. E judicializando, muitas das vezes vai demorar 1 ano, 2, 3. Então, se pouco, né? Se pouco. Se for e muitas das vezes, sem a devida prova, ele não consegue, etc. Essas situações, os Procons também têm condições de tratar. Então, ele leva essa situação até o Procon, é aberta uma CIP ou é aberta uma reclamação, esse fornecedor será chamado, ele sabe do risco de ter aplicado uma autuação aí, uma multa, né, que poderá ser, cujo valor é muito maior do que aquele produto ofertado. Então, o Procon também é um bom canal de comunicação aí, e não só para apresentar reclamação, mas para buscar esse diálogo. A gente tem tido aí muito sucesso nessa busca. Então, hoje, por exemplo, Procon Goiás, a gente consegue um índice de 85% de resolutividade. Então, de 10 pessoas que entram com problema, quase 9 já saem com o problema resolvido. Então, é um índice grande, mas precificação de fato. O consumidor deve estar atento e buscar sempre orientação, buscar sempre o seu direito. Doutor Lucas, doutora Gabriela, também peço a vocês que fiquem à vontade para qualquer intervenção sobre determinado assunto que porventura a gente abordar, tá? Doutor Elton Bessa, você falou de 3 situações que me chamou a atenção. Primeiro, você falava de produto estrangeiro, que a gente deveria ter a especificação dele em português. Fora essa especificação, quais demais especificações deveria ter? Uma outra questão que você falou foi da dificuldade da comprovação do efetivo direito perante o judiciário. Como é que ficaria a questão da inversão do ônus da prova nestes casos? E terceiro e último, eu te perguntaria com relação aos PROCONs. Os PROCONs, eles, é de conhecimento comum, que eles podem aplicar sanções ao comerciante que efetivamente descumprem a norma imposta pelo próprio Código de Defesa do Consumidor. Mas ele pode também autuar em favor ou ter algum benefício, o reclamante pode ter alguma vantagem financeira ou não? Está limitado apenas à penalização daquele infrator? Vamos lá. No que diz respeito aos produtos importados, eles devem ser comercializados com especificação e também controlados pelos órgãos nacionais. Então, por exemplo, se você vai comercializar um brinquedo, esse brinquedo ele tem que ter a faixa etária, a etarização a qual esse brinquedo se destina, deve ter o selo do Inmetro. Então, é submetido também a essas regras nacionais, o produto importado. Então, o produto importado, ele segue a mesma regra dos produtos nacionais. Na segunda questão... Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova. Então, de fato, hoje nós temos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que, nas demandas judiciais, o ônus de comprovar a inexistência de violação de direito, ele é do fornecedor de serviço.
ou do prestador. Então, judicialmente, ainda que a gente fale de inversão do ônus da prova, é ônus do consumidor provar pelo menos a relação à vida. Então ele tem que provar que existiu aquela relação para dentro daquela relação ser demonstrada que a culpa é do fornecedor. Então mesmo a dificuldade em si é de provar a própria contratação, é a dificuldade de provar a própria pactuação. Então talvez seja o maior dos problemas aí. A terceira questão... Da penalidade imposta pelo PROCON em desfavor só do comerciante ou de alguma forma pode beneficiar o consumidor? Perfeito. Hoje nós temos os PROCONs, eles fazem parte de um sistema nacional de defesa do consumidor. Nós temos os PROCONs estaduais, são 27, né? 26 mais Distrito Federal. E nós temos aí cerca de 900 PROCONs municipais no total. Todos são autônomos, os PROCONs estaduais são criados e têm legitimidade e atribuição em todo o seu território, no território estadual ou Distrito Federal, e os municipais, competência e legitimidade para dentro daquele território também do município. Então, nesse caso, esses PROCONs, ao atuarem, eles buscam a defesa dos interesses dos consumidores e, caso não haja, eles aplicam uma sanção. Essa sanção, ela não tem natureza indenizatória, ela tem natureza punitiva pelo fato de não ter sido cumprido o direito do consumidor. Então, esse valor ele não é revertido ao consumidor, o que muitas das vezes gera, inclusive, no consumidor, uma certa mágoa, né? Ah, mas o PROCON, ele multou, mas a multa não vem para mim. De fato, por se tratar de sanção, essa multa é revertida a um fundo, que é Fundo de Defesa dos Direitos dos Consumidores, né? No estado de Goiás nós temos o FEDEC, e esse fundo, essa multa que forma esse fundo, é revertida também em atuação do órgão na defesa dos direitos dos consumidores. Então nós temos uma atuação preventiva muito forte, pedagógica muito forte. Então, todo e qualquer evento, a gente faz diversas atuações com o objetivo de prevenir eventuais ilícitos. Então, essas multas são revertidas ao FEDEC, que é revertido também em medidas de defesa dos interesses dos consumidores. Acaba voltando em favor do consumidor. Exatamente. Que ficou prejudicado. Exatamente. Doutora Gabriela, muito se fala também da questão do prazo de arrependimento eficaz. Alguns doutrinadores dizem que o prazo de arrependimento eficaz, até a nomenclatura de alguns deles é esse, né, eficaz, porque gera eficácia perante o consumidor, é de 7 dias, mas desde que adquirido fora do estabelecimento comercial. Ou tem alguma outra exceção? Você já na sequência, por gentileza, comente. E aí esse arrependimento, esse prazo de 7 dias, ficou estipulado justamente para que o consumidor tenha a oportunidade de fazer uso durante o fim de semana. Seria isso, doutora? Esse prazo de arrependimento, ele tem origem, assim como o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990, hoje, basicamente, ele é usado para as relações da internet, compras feitas pela internet que não existiam em 1990. Ele foi criado para que você pudesse se arrepender das compras feitas por telefone, que antigamente eram muito comuns. Então, eu acredito que sim, que esse prazo de 7 dias é para que você tenha a possibilidade de conhecer o produto durante a semana, durante o final de semana, tendo em consideração as pessoas que trabalham, e saiba efetivamente o que você está adquirindo. Como você não esteve na loja, não viu o produto, o arrependimento ele está ligado ao conhecimento efetivo do produto. Então, são esses 7 dias, caso tenha sido feito fora do estabelecimento comercial. A gente entende que dentro do estabelecimento você pode testar, você pode perguntar para o vendedor, você pode tocar, você pode ver efetivamente como funciona. Então, existem lojas que trocam produtos, mas isso é uma prática comercial que as lojas fazem mais para ganhar os clientes. Não é uma obrigação do consumidor, do fornecedor, quando a venda é feita dentro da loja. Doutora, e se ultrapassado o prazo de 7 dias, o consumidor não exerceu esse direito, o que compete a ele? Se ele não gostou do produto, aí ele vai ter que ficar com o produto. Agora, se for um caso difícil, de defeito, aí não, esses 7 dias não fazem diferença. Ele tem direito à troca do produto, à substituição por um outro produto que esteja funcionando perfeitamente, ou quando existir uma diferença de preço que você repare no produto posteriormente em razão do vício ou do defeito, ele também tem direito à complementação, ao recebimento daquele dinheiro lá. Caso de vício e de defeito não é caso de arrependimento eficaz. O fornecedor ele tem a obrigação de fornecer um produto que funcione perfeitamente e dentro daquilo que ele prometeu. Se o produto é viciado ou defeituoso, a gente tem
30 dias para o caso de produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis, que são os eletrodomésticos, celulares. Então, em geral, vão ser esses 90 dias para solicitar a escolha do consumidor, a troca do produto, a devolução do dinheiro ou a complementação do valor, caso seja uma situação que diminua o valor do produto. Maravilha. Doutor Lucas, e com relação às questões no âmbito imobiliário, pode haver arrependimento eficaz de um imóvel, por exemplo, adquirido na planta? Existe essa possibilidade? Então, até pouco tempo atrás, havia uma dúvida, né, a respeito desse exercício do direito de arrependimento nos contratos envolvendo operações imobiliárias, né, mas agora, com o advento da chamada Lei dos Distratos, né, houve o advento dela no final do ano passado, que alterou a Lei de Incorporações e a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que são as leis 4.591 e a Lei 6766. O que acontece? Basicamente, na Lei de Incorporações veio previsto essa possibilidade expressa de exercício do direito de arrependimento no caso de aquisição de imóveis na planta, né, e aí não caberia, por exemplo, a aquisição de um imóvel já utilizado, né, um imóvel usado, ou às vezes até mesmo um imóvel novo, mas adquirido de um particular, então seria diretamente da incorporadora, mas que essa aquisição tenha acontecido nos estandes de venda ou fora do local da sede da incorporadora. Nesse caso, o exercício do direito de arrependimento ele tem uma especificidade, porque essa alteração promovida por essa lei, ela trouxe a obrigação por parte do consumidor de comprovar por meio de aviso de recebimento a postagem dessa comunicação, de que ele tem um interesse em ser ressarcido, né? E também nesse ressarcimento estará embutido o valor pago a título de comissão de corretagem. Então, se caso ele não demonstrar que houve o envio dessa correspondência, né, carta registrada com aviso de recebimento, muito dificilmente ele terá esse direito assegurado aí caso ele decida demandar em juízo. Mas é lógico, a gente sempre indica, como o Dr. Wellington de Bessa disse, né, buscar a desjudicialização, que seria basicamente valer-se de procedimentos extrajudiciais por meio de uma comunicação legal, né, com o próprio incorporador, buscando evitar, então, o acesso ao judiciário, até porque a gente sabe que a morosidade é algo que está aí em evidência, né, e que quanto mais nós pudermos evitar o acesso à justiça, né, será o melhor caminho. E a você que nos acompanha, pedimos que compartilhe o nosso canal no YouTube, você curta a nossa página, envie perguntas, teremos a imensa satisfação em responder a você. E para poder voltar, nós voltaremos na sequência com a pergunta ao Dr. Wellington Bessa. Doutor, nós gostaríamos de saber de você sobre os aplicativos, a responsabilidade face aos aplicativos. Então você que nos acompanha, um breve intervalo e nós voltamos já. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. IGPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia.
academia. GeneClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patogênios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Estamos voltando para o nosso programa Momento Jurídico e o tema de hoje é Direito do Consumidor e Black Friday. Tudo que você precisa saber. Para poder falar deste assunto, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Wellington de Bessa, ele que é advogado trabalhista, ele que é professor e também superintendente do Procon Goiás. Além dele, recebemos por link a participação do Dr. Lucas Souza Marques, que é advogado, pós-graduado, MBA em Direito Imobiliário, membro da Comissão de Direito Imobiliário e Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Goiás. E também por link a doutora Gabriela Pereira de Melo Teixeira, secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor, também da OAB Goiás. Doutor Hélio Bessa, nós falávamos há pouco da questão dos aplicativos. Nós estamos vendo uma discussão muito grande nesse sentido, sobretudo daquelas maiores plataformas, dizendo que elas não são fornecedoras de serviços, que elas figuram meramente como intermediárias. E aí estaria do lado o próprio proprietário do produto ou locador do imóvel, no caso dos imóveis locados por temporadas por essas plataformas, e por outro lado o consumidor ou locatário. Como é que o Procon ou como é que o direito do consumidor enxerga esses casos? É um caso bastante novo, né? E que não recebe especificamente um tratamento jurídico específico. As relações humanas, elas caminham muito mais rápido do que qualquer evolução legislativa, né? Então, esses fatores sociais, esses fatores materiais é o que dá conteúdo à norma e que também dá fundamento para a legislação ser alterada e atualizada. Então, aplicativos hoje é uma prática muito comum, aplicativo de deslocamento, né, de passageiros, aplicativos de locação de imóveis por temporada, por dias, hotel, etc. Entrega de comida e tal. Então, eu entendo que nesses casos eu não tenho dúvidas, né, quanto à relação de consumo decorrente dessa relação. Eu entendo sim que são prestadores de serviço, né, e se discute inclusive uma relação em cadeia nesse caso, uma responsabilidade aí em cadeia. Em que pese não ser disponibilizada a figura, normalmente a figura física do entregador, é aleatório que isso é escolhido, mas de fato é escolhido por essa plataforma. Então, eu particularmente entendo que há sim uma relação de consumo entre aquele consumidor que adquiriu esse serviço com a plataforma online. Então, é uma discussão que está sendo travada por essas empresas, né, a nível de Brasil, mas, na minha visão, não existe dúvida quanto essa natureza consumerista da relação. Inclusive tem a contrapartida pecuniária, né? Eles aferem vantagem econômica e atuam como fornecedores. Eu penso, pelo menos assim, as decisões têm sido caminhadas nesse sentido, até onde eu tenho visto. Doutora Gabriela, com relação àquela, sobretudo agora em época de Black Friday, que muito se fala, né, o que muito se falou, como que a gente deve entender aquelas publicidades onde adotam letras pequenas, informações bem difíceis de constatações? Como é que a legislação enxerga esses casos? Na Black Friday, a gente sempre pede para que o consumidor se atente, e esse ano a gente fez esse pedido também, que os direitos deles são os mesmos. Não é porque os produtos estão com desconto, não é porque existem condições supostamente melhores, que os direitos do consumidor podem ser negligenciados.
E as letras pequenas, elas são vedadas. O fornecedor não pode colocar essas letras pequenas. As condições que são fundamentais para que o consumidor faça a escolha, elas têm que ser colocadas de forma ostensiva, elas têm que ser colocadas de forma clara e de fácil compreensão para o consumidor. Se existem letras pequenas, assim como nos contratos celebrados durante o ano todo, e isso fez com que o consumidor tomasse uma decisão equivocada, a gente diz que essa decisão aí, ele não tomou a decisão corretamente porque ele efetivamente não tinha conhecimento, não tinha compreensão de tudo que estava naquele contrato, ele pode questionar. Elas são tidas como inexistentes. É como se aquela cláusula não existisse. São aqueles contratos padrão, o consumidor só assina e depois vai dizer que lá estava escrito que ele era obrigado a tal situação. Ele não vai ser obrigado, é uma cláusula considerada abusiva e o fornecedor vai ter que revisar essas letras pequenininhas aí, porque na maioria das vezes, elas são colocadas para situações bem relevantes e que fazem diferença na hora do consumidor tomar a decisão dele. Doutor Lucas, a senhora Luciana Fernandes nos mandou uma pergunta questionando sobre a prática do supermercado ao limitar o número de produtos. A exemplo, você vai comprar uma lata de leite ninho e está lá a informação, limitado a 3 produtos. O supermercado pode adotar esse tipo de prática? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece, lá no artigo 39, inciso 1, que dentre as práticas abusivas, né, que estão previstas ali, o condicionamento do fornecimento de um produto ou de um serviço à limitação de outro fornecimento de um produto ou serviço, né, limitando essa quantidade, ela constitui uma prática abusiva. Mas isso tem um detalhe lá que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, que desde que seja sem justa causa. Neste caso, esse detalhe, né, sem justa causa, poderia ser compreendido aí no caso do supermercado estar com estoque baixo e aí necessitar ali, né, de fornecer esses produtos, mas de forma limitada. Então, neste caso, eu entendo que estaria plenamente justificado ali essa conduta. Agora, caso contrário, vamos supor que está com estoque normal e aí foi decorrente de uma promoção, mas se essa promoção foi muito, digamos assim, muito incisiva, né, com uma competitividade muito grande ao mercado, pode ser questionável essa conduta, se será considerada como abusiva ou não. Doutor Lucas, e vamos admitir também que numa venda a prazo, o consumidor tenha honrado parte das parcelas que foi ofertada a ele e no decurso do pagamento aí ele não consiga mais cumprir com aquelas obrigações. No ato da cobrança, há alguma questão que deve ser observada nestes casos particulares? Sim, nesses casos em que há compras a prazo, né, o primeiro que o consumidor ele tem que ter muito cuidado, né, principalmente porque ele está ali com os ânimos exaltados nessa época em que aconteceu, né, semana passada, sobre a Black Friday, né, em que o consumidor, às vezes, ele não tem ali aquela diligência de pensar se aquele produto que ele está adquirindo está dentro do orçamento dele. Mas vamos supor que ele não consiga efetivar aquele pagamento ali naquele prazo. O que ele tem que observar, principalmente, no momento da contratação, se houve a informação adequada a respeito do custo efetivo daquela transação. Porque, às vezes, você vai passar ali num cartão de crédito ou utilizar ali de algum mecanismo, né, proposto ali pela empresa, pelo lojista, né? Às vezes você tem ali um crédito com aquela loja, né? E o valor que é cobrado a título de juros pode ser muito superior. Então, assim, primeira coisa que o consumidor precisa ter é cuidado e atenção, né? Mas, assim, não conseguindo adimplir, seria uma questão de negociação, apesar de ser facultado, né, aí ao fornecedor a cobrança de juros, de correção monetária e outros encargos legais que ele entenda cabíveis ali na hora da transação. Mas tudo sempre observando aí a questão da informação ostensiva, clara, né, para que o consumidor esteja plenamente ciente daquele contrato que ele foi entabulado, ainda que seja verbal. Doutor Wellington Bessa.
Muitas lojas começam a publicar descontos, vantagens, parcelamentos em razão, sobretudo, da época que nós vivemos, ou que nós estamos vivenciando agora, em razão do Black Friday. Uma concessionária de veículo pode, a exemplo, reduzir o preço do veículo, apresentar uma vantagem, mas condicioná-la à contratação de um financiamento por determinado banco, ou pelo financiamento próprio, ou de outro modo ao seguro do veículo? Não, infelizmente é uma prática também comum, né, por parte de alguns fornecedores, prestadores de serviço, a figura da venda casada. Eu falo, olha, estou te vendendo um smartphone pelo preço de R$1.000, porém, esses R$1.000 já está englobado um seguro. Né? Não, mas você está ganhando esse seguro. Então, seguros, hoje é muito comum, financiamentos. Então, essa prática de você incluir um segundo produto ou condicionar a compra do primeiro à aquisição de um segundo produto é uma prática ilícita, viola também os direitos dos consumidores, que é a figura da venda casada. O Procon Goiás, pelo menos, ele está muito atento a essas questões. E o consumidor também deve estar. Principalmente guardando prova disso, que principalmente nota fiscal de que aquele produto foi adquirido, tirar foto, né? Então é muito comum também as empresas colocarem um preço, né? O valor de R$1.200, aí tem um asterisco bem pequeno, onde informa que ele terá direito a um segundo produto. Um exemplo muito comum também é a figura dos próprios celulares. Então, a maioria das lojas, elas praticavam a conduta de te vender um celular, é um preço bastante baixo, mas é uma prática de venda casada. O celular é o valor de R$990. Aí na nota fiscal você vai ver, era 980, eles estavam te vendendo um chip a R$10. Então, é muito comum e também é uma prática de venda casada, abominada pelo Procon, né, e pelo direito do consumidor, que não deve prevalecer. Então, nesses casos, o consumidor ele deve informar o Procon Goiás, ou o Procon de sua cidade ou do seu estado, para que possa haver essa fiscalização. Em caso comprovada, poderá aplicar uma multa, que pode variar aí de R$632 até quase R$9.400.000 a esse fornecedor, dependendo da abrangência do dano, dependendo também do porte econômico desse infrator e da natureza da infração. Não é uma penalidade, não é uma penalidade leve, não, branda não, né, doutor? Doutora Gabriela, nós vamos para o intervalo, mas antes da gente passar ao nosso rápido break aqui, gostaria de deixar uma pergunta. Aquelas garantias estendidas, muito comum em razão das compras, das aquisições de produtos eletrodomésticos, enceradeiras, geladeiras, etc, etc. Essas garantias estendidas, elas podem ser livremente vendidas pela loja, pelo comerciante, também pela fábrica, pelo fabricante, ou não? E se ela realmente representa uma vantagem aos seus olhos, ao consumidor, tá bom? E a você que nos acompanha, nós voltamos já com a resposta da doutora Gabriela, que é secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Goiás. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças, a nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza, qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado, nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas. E GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe. Porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta.
Voltamos com o nosso programa Momento Jurídico hoje, falando sobre Black Friday, tudo que você precisa saber. Doutora Gabriela, te deixei a pergunta, né, para quem está nos acompanhando desde então, sobre eventuais vantagens, se de fato ocorre ou existe vantagem, e se é lícita essa venda de garantia estendida em razão da aquisição de algum aparelho, muito comum nas vendas de aparelhos eletrodomésticos. É lícita essa cobrança e você entende ser vantajosa ao consumidor? Bom, doutor Caio, a cobrança é lícita desde que ela não seja obrigatória, desde que não seja uma venda casada, como o doutor Wellington estava falando para a gente, que é uma figura abominada pelo direito do consumidor. Se eu puder escolher se eu quero o seguro, ela é lícita, pode ser vendida. Entretanto, ela não é nem um pouco vantajosa, porque hoje em dia os produtos eles têm uma estimativa de vida. Um eletrodoméstico ele foi feito para durar um tempo estimado. E não é coincidência que as pessoas... É muito comum, você já deve ter ouvido, a pessoa falar assim, ó, a minha garantia venceu hoje, amanhã meu liquidificador quebrou. A minha garantia venceu, na semana seguinte o meu ferro de passar, a minha televisão, aconteceu uma coisa. Porque quando os produtos saem da fábrica, o fabricante sabe aproximadamente com quanto tempo esse produto não vai dar defeito e quando ele vai começar a dar defeito. E a garantia estendida ela é fornecida dentro do período que o produto não vai dar problema. O fabricante dificilmente vai ter um custo com essa garantia estendida. E ele vende isso aí como algo que ele realmente vai ganhar sobre o consumidor. Lícita ela ainda é. Não existe vedação, desde que o consumidor não seja obrigado a comprar. Mas eu sugiro aos consumidores que não adquiram, porque dificilmente ela vai ser utilizada em benefício do consumidor. Doutor Wellington Bessa, gostaria de complementar, comentar? A figura da garantia estendida, ela é um serviço vendido por esses fornecedores, né? Esse serviço, normalmente, eles estão vinculados às seguradoras. Então, hoje, roubo, furto, garantia, normalmente elas são frutos aí de seguradoras, que são outros fornecedores que se vinculam a esses vendedores e que imaginam, né, que o quantitativo de consumidores que vão utilizar daquela prerrogativa é menor do que o valor que eles vão conseguir vender naquele produto. Então, o que o consumidor deve sempre estar atento é o valor dessa proposta, é também se aquele produto ele vale o investimento e o valor desse investimento. Então, é muito comum você pagar 20%, 30% do valor do bem, do produto, de garantia estendida. Então, hoje, a garantia, como a doutora já disse no programa, a garantia hoje para bens não duráveis é de 30 dias e 90 dias para bens duráveis. Só que, normalmente, os fornecedores, eles já elastecem essa garantia. Então, eletroeletrônicos mesmo, nós temos aí garantia de 1 ano, 2 anos, 5 anos, dependendo da marca. Então, hoje, esse prazo já é elastecido pelo próprio fabricante. O que o consumidor deve estar atento é isso. Se essa garantia é suficiente, aparelhos celulares, por exemplo, muitas das vezes você troca numa periodicidade muito rápida, né? Então você troca aparelho de 6 meses, de ano em ano. Então, você comprar a garantia estendida, para quem tem esse hábito, você comprar a garantia estendida de 3 anos, fatalmente, quando você comprar um novo aparelho, você vai perder aquela garantia. Então, o que o consumidor deve avaliar é isso. Hoje, a maioria dos fornecedores tem um percentual bastante significativo da sua própria arrecadação decorrente de serviço. Então, nós sentamos de vez em quando com fornecedores que apontam que, principalmente eletroeletrônicos, eletrodomésticos, que 10% do seu faturamento é de serviços, né? Então, é um meio aí que os fornecedores encontraram também de ter, né, comercializado esse serviço, mas deve ser feito de forma consciente, tanto pelo fornecedor, não o fazendo de maneira embutida por meio da venda casada, e também observado pelo consumidor se ele realmente necessita daquela garantia, se aquele produto vale também aquela aposta, né, porque ele vai pagar para, em tese, não usar, porque ele quer continuar que o seu produto funcione bem. Então, acho que é uma análise aí que o consumidor deve fazer, né, caso a caso. Doutor Bessa, e se porventura o consumidor perceber que determinado comerciante descumpriu alguma norma daquilo que a gente já falou aqui no curso do programa, ou se ele perceber que houve alguma incompatibilidade entre a prática do comerciante e o Código de Defesa do Consumidor, como é que ele deve proceder junto ao PROCON Goiás? Hoje nós temos vários canais de comunicação com o consumidor e com o fornecedor. Então,
Então hoje nós temos, no Procon Goiás, por exemplo, nós temos as reclamações e as manifestações físicas apresentadas na nossa sede, né, que fica, no caso do Procon Goiás, na Rua 8, número 242, no centro de Goiânia. E também nós temos o canal 151, que também é o Disque Procon, para Goiânia e região metropolitana. Temos também o telefone destinado às cidades do interior do estado de Goiás, que é o DDD 62 3201 7124. É o telefone do Procon. Ou pela internet. Nós temos também o proconweb.ssp.go.gov.br. E nós temos ainda o canal do consumidor.gov.br. É um canal do Ministério da Justiça, né, por meio da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que o Procon Goiás também tem acesso a essa plataforma, e essas reclamações são apresentadas no consumidor.gov, que também traz um respaldo, traz uma resposta para esses consumidores, a todos aqueles fornecedores que aderirem ao consumidor.gov. Então, canais são vários que podem dar orientação a esse consumidor, que pode orientar também, e muitas das vezes, dar início a uma reclamação para que possa fazer de fato valer o direito daquele consumidor e vier a aplicar alguma eventual multa se o fornecedor descumprir com o direito desses consumidores. Esse canal que você falou agora há pouco, consumidor.gov.br, ele é de âmbito nacional ou não? Porque muitas pessoas nos acompanham, são de outros estados. Existe um canal para atender essas pessoas no âmbito nacional ou deve procurar cada um o seu PROCON respectivo? O consumidor.gov.br é um canal nacional, né, que as empresas elas têm que aderir a esse canal. Então hoje nós temos instituições financeiras, inclusive na data do último dia 26 foi assinado um convênio com a ANEEL, né? Então a ANEEL ela assinou um convênio também com as operadoras de concessão de energia elétrica, para elas comporem também esse banco de dados. Então o consumidor.gov tem um rol de prestadores, de fornecedores bastante amplo já, em que você faz aquela reclamação, ela é encaminhada a esse fornecedor que traz a resposta, tenta fazer essa tratativa, negociação, dívidas bancárias, dívidas diversas, você pode incluir o seu pedido de negociação dentro dessa plataforma, então é uma plataforma nacional. E também é sempre bom você trazer um diálogo com o PROCON da sua cidade ou do seu estado, né, para que ele possa te ajudar também. Então os canais são vários para poder auxiliar o consumidor nessa busca da satisfação do seu direito. E aí é importante também a gente participar, quem nos acompanha, sobre a importância, né, de que ele também, sendo o caso das empresas regulamentadoras, né, reguladoras, a exemplo da energia elétrica, nós temos a ANEEL, né, das empresas de telecomunicações, nós temos a Anatel, dentre tantas outras. Então, além dos órgãos de defesa do consumidor, esses órgãos de regulamentação também devem ser participados desses problemas ocorrentes, até por uma questão estatística, né, e de atuação. Doutor, e com relação à composição, depois de reclamar, depois de procedida a reclamação junto ao PROCON Goiás, existe um momento onde pode haver essa composição entre consumidor e o fornecedor deste serviço ou deste produto? Claro, ao procurar o PROCON, então é uma prática quase que universal nos PROCONs, é encaminhada, é aberta uma CIP, que é uma comunicação, para que o fornecedor ele possa dar resposta àquela demanda. Caso não seja respondida, o consumidor ele pode ingressar com a reclamação. Essa reclamação, o fornecedor ele será intimado a apresentar a sua manifestação. Manifestado, esse processo vai para uma sessão de julgamento e desse julgamento poderá advir uma multa administrativa. Então, nesse inteirinho aí, é tentado nos PROCONs que adotam o procedimento de audiência e conciliação, após a apresentação da reclamação, é agendada uma audiência de conciliação. Então, naqueles casos, preliminarmente, muitos desses casos são resolvidos por meio de uma CIP, ou quando, ainda que apresentada a reclamação, o fornecedor tem novamente uma oportunidade de conciliar com esse fornecedor. É chamado para uma audiência de conciliação. Nessa conciliação, as partes podem ali pôr fim àquela eventual reclamação, cada um ir para sua casa devidamente com o problema resolvido. Doutora Gabriela, quero me despedir de você, agradecer a sua participação, mas antes que você se despeça de nós, gostaria que você nos dissesse, dentre tudo que foi abordado, o que nós não falamos que seria importante destacar. Bom, doutor Caio, o que eu sempre destaco dentro do direito do consumidor é que o consumidor ele tem que estar atento, ele tem que ser muito bem informado, ele tem que saber quais são os seus direitos para ele poder exigir. Como o doutor Wellington falou,
Os fornecedores, eles têm se adaptado à Black Friday e a gente espera que ela deixe de ser uma Black Fraud aqui no Brasil, que realmente seja uma data para queima de estoque, que os consumidores consigam fazer compras vantajosas, ao mesmo tempo que os fornecedores trocam as suas coleções e os estoques. Mas o consumidor ele tem que estar sempre atento, independente da época, da vontade de comprar. Ele tem que pesquisar, ele tem que procurar e ele tem que sempre fazer valer os seus direitos. O Dr. Wellington deixou aí todos os canais que existem hoje, tanto online, porque hoje as pessoas não têm muito tempo para ficar aguardando, para ir aos lugares tantas vezes, quanto pessoalmente, caso os consumidores precisem. E o que eu acho que é sempre bom destacar é que o consumidor tem que procurar saber, procurar se informar, e só assim ele vai poder fazer valer os seus direitos. Obrigado, doutora, tenha um bom descanso. Doutor Lucas, quero te agradecer, quero fazer constar aqui, quero consignar minha admiração e amizade pelo amigo. Muito obrigado pela sua colaboração. Você sabe o quanto eu tenho a lhe agradecer pela sua irrestrita colaboração sempre, não só com o programa Momento Jurídico, mas com as questões que a gente vivencia dia a dia aí em Goiânia, questões da ordem de direito imobiliário, direito condominial, dentre outros. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você também se despedisse de quem nos acompanha e dissesse se ficou algo que nós não falamos que deve ser ainda abordado. Primeiramente, muito obrigado, Dr. Caio. Agradeço aí pelas palavras, fico extremamente lisonjeado aí. Um detalhe que eu acho interessante, para que fique muito claro aí para todos os telespectadores, né, é que o Código de Defesa do Consumidor, ele abrange não só o fornecimento de produtos, ele também abrange o fornecimento de serviços. Então, às vezes, quando você adquire um serviço ali que está sendo vendido, né, pelo fornecedor, você também está contemplado ali pelo resguardo do Código de Defesa do Consumidor, podendo solicitar, caso esse serviço seja inadequado, né, o seu fornecimento, ou desacordo com o que for contratado, né, solicitar a reexecução, o abatimento do preço ou a devolução do valor integralmente pago pelo consumidor. Um outro detalhe que eu acho interessante só deixar o registro aqui a respeito daquela consideração que teve quanto à garantia dos produtos é que tem um nome técnico que vocês podem depois pesquisar a respeito, que chama obsolescência programada. Muitas empresas estavam se valendo de softwares, né, que geravam ali um desgaste do produto, e aí, transcorrido um tempo, o produto apresentava um defeito, um vício oculto. Então, muitas empresas aí norte-americanas, principalmente, foram multadas aí em valores astronômicos e hoje vem implementando aí políticas que visem conscientizar aí o consumidor, né, e adequar também os seus produtos à realidade. Então, é basicamente isso, e gostaria novamente de agradecer aí pela presença e pela oportunidade em participar deste programa. Obrigado a você mais uma vez e também a doutora Gabriela pela rica participação. E me despeço de você, meu amigo, meu colega, advogado, colega de conselho seccional da OAB, quem saiu de Goiânia para vir nos prestigiar aqui direto do estúdio. Muito obrigado, doutor Wellington Bessa. Gostaria que você dissesse o que nós não falamos, que seria ainda importante fazer constar. Não, eu só tenho que agradecer mesmo o convite, me colocar à disposição sempre do programa, é sempre um prazer, como eu disse, não é a primeira vez que eu fui convidado, então agradeço a insistência do amigo, viu, então, e me coloca à disposição, sem ser egoísta, né, mas me coloca à disposição, quando precisar, pode contar comigo sempre. Obrigado pela valorosa participação. E a você que nos acompanhou até agora, me despeço de um jeito carinhoso de você, e peço também que nos acompanhe, que recomende o nosso canal aí aos amigos, você que gostou, curta a nossa página, recomende aos familiares. E nós nos veremos no próximo dia 11 de dezembro, em mais um programa Momento Jurídico. Um forte abraço e até lá.